Herlen, poeta. Tudo bem? Boa noite, meu irmão. Tudo bem com a família? Então, nós vamos fazer hoje, é isso aí, uma luta que, na realidade, eu sempre digo para os amigos, ninguém reencarna para fazer turismo, né? Nós reencarnamos exatamente para o testemunho, e não é brincadeira, né? Nós sabemos que são muitos desafios. Lazarine, boa noite. Alice, boa noite. Mas são desafios importantes para o nosso verdadeiro pulo de ascensão espiritual, se nós não transformarmos dores necessárias pelas provações em sofrimentos que se tornam expiatórios. Chorar faz parte. A dor é um convite. O sofrimento é uma escolha, né? Então, por mais difícil que seja, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista fisiológico em termos de doenças, sob o ponto de vista cultural, todos os pontos de vista de vida na Terra, os espíritos escolhemos viver esses desafios até para humildar o nosso orgulho e amansar a nossa rebeldia, porque nós somos aprendizes, e enquanto não formos anjos, somos aprendizes. E o sofrimento, como diz assim, é uma escolha, né? Agora, a dor, ela é necessária. Na Terra, num planeta como o nosso, é absolutamente necessário, porque nós somos rebeldes. Nós somos, nós somos relapsos, nós ignoramos os nossos compromissos muitas vezes. Ignoramos porque queremos ignorar, né? Nós somos seres humanos, de uma forma geral, encarnados e desencarnados. Esse livro, Libertação, ele nos dá umas dicas muito importantes. Todos os livros de André Luiz dão dicas importantes, né? Mas esse aqui muito ligado à questão da obsessão coletiva, obsessão individual, obsessão no seu sentido mais profundo de compreensão, os grandes perigos realmente que envolvem as nossas invigilâncias no campo da mente, do pensamento. E da última vez, do primeiro capítulo, que nós falamos sobre as almas que ele chama de decaídas, né? E que ele considera não constituir um grupo ou uma casta espiritual sentenciada ao, metaforicamente falando, satanismo, né? Integrando, aí ele vai dizendo, somente a turma ou a turba dos desencarnados em posições de absoluta insensatez. Essas criaturas misturam-se à multidão de encarnados também. Paulette, boa noite. E, ao misturar-se com essa multidão de encarnados, eles vão exercendo uma atuação muito direta, muito especial sobre lares e outros departamentos da vida social. E o grande problema do mundo de hoje não é, ou não foi, que já passou um pouco a pandemia da Covid, é a obsessão. É a obsessão nos lares, em vários departamentos da vida social. E pelo que nós aprendemos nesta obra, o projeto básico das mais poderosas inteligências, dentre elas, é dos espíritos inferiores, evidente, dos nossos irmãos ainda na ignorância. O projeto básico deles é a poderosa inteligência, utilizando exatamente dos seus poderes mentais para a manutenção de um mundo ofuscado e distraído a partir da força, a partir da violência, a partir do poder que eles detêm nas mentes incautas e invigilantes, né? Da própria ignorância, além de nos mantermos ofuscados diante da realidade da vida, a própria ignorância nos mantém no egoísmo, sob recalques, né? E evidentemente eles, né, tentam adiar a possibilidade do reino de Deus entre os homens na terra, metaforicamente a paz espiritual entre todos os povos e toda a sociedade, porque eles ainda detêm um grande ideal de manter uma soberania sobre o planeta, um poderio sobre todo o planeta, e desencarnados ter um poderio nas coisas materiais. É isso que eles fazem. Formam cidades, formam falanges, formam grupos poderosíssimos, se organizam. Esse é o grande problema. Embora eles tenham muitas divisões, eles não têm uma união muito forte, mas eles se organizam também para destroçar a vida social.
De milênios a milênios, diz aqui o Flaccus ensinando para nós, é um ministro de nosso lar. A região em que tais seres respiram sofre alterações como acontece ao campo temporariamente ocupado pelos povos conhecidos. A matéria que lhes estrutura a residência sofre modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural dentro dos moldes do infinito bem. Embora de fileiras compactas sempre substituídas, esses seres persistem por muitos e muitos e muitos séculos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhes os esplendores, experiências, aflições e derrotas. Alguém acabou interferindo, porque o Flaccus estava falando de uma forma muito profunda, considerando a interferência de falanges poderosas das trevas interferindo nos governantes, nos governados, nos tribunais de justiça, nos executivos, nos legislativos do mundo inteiro. E alguém fez uma pergunta para o Flaccus, para o ministro Flaccus, né? Por que Deus não extingue esse quadro tão alarmante de uma soberania das trevas nas mentes dos encarnados? Isso é muito claro na Terra. Por que Deus não extingue isso? Será que Deus não tem mecanismo para extinguir esse quadro alarmante? Esse perguntador ao ministro Flaccus. O Flaccus disse para ele o seguinte: olha, meu irmão, não será o mesmo que você interrogar por que a demora de nossa própria adesão ao Código Moral de Leis da Consciência? Que você está julgando, né? Dizendo, nessa condição, porque Deus não interfere diretamente nessa interferência das trevas na vida humana, na Terra, em todas as sociedades, em todos os governos. Aí o Flaccus pergunta para ele, mas você também poderia perguntar para você por que nós demoramos tanto, né, de aderirmos ao Código Moral de Lei da própria consciência? Por que também nós não praticamos o bem como já deveríamos praticar? Então o Flaccus já contra-respondeu. Ou você se sente iluminado para negar o lado sombrio da própria personalidade? Então já deu uma resposta forte para esse indagador ao ministro. Libertou-se você de todas as tentações que fluem dos escaninhos da luta interna? Então você está julgando. Não, que Deus bota a sua mão pesada e acabe com esses trevosos para a terra viver em paz. Você está em paz com você? Você tem essa luz toda? Você se libertou das tentações que fluem nos escaninhos da sua luta interna? Ainda não. Como é que você vai querer fazer um tipo de análise desse tamanho, querendo que Deus coloque as suas mãos para romper definitivamente, extinguindo uma coisa que você próprio não consegue fazer em você? Não admite que o planeta possui seus círculos de luz e trevas, como acontece com nós mesmos no recesso do coração? Ou seja, o planeta, a Terra, encarnado e desencarnado, nós temos um momento de paz e de guerra, de luz e de trevas, como acontece conosco. Uma hora nós estamos bem, outra hora nós estamos menos bem, outra hora nós estamos até mal. Nós temos esse fluxo-refluxo de estado de humor, estado espiritual, estado mental, estado emocional. Então, na pergunta feita, o Flaccus começa a jogar para ele assim, então você dá a impressão que você é santo e todo mundo realmente merece uma machadada de Deus e acabar com essa coisa. Não é assim que a coisa acontece. As coisas são graduais, com o tempo, né? Então, assim como nós duelamos com formidáveis conflitos internos, nós, o Flaccus explica para esse perguntador, a vida planetária é compelida igualmente a combater nos ocultos ângulos de si mesma. Quanto à intervenção de Deus, recordemos-nos de que os estudos desta hora não se prendem aos aspectos da compaixão, e sim aos problemas da justiça. Daí, nós, os encarnados, somos diminuta parcela, nós, espírito, e os encarnados, uma diminuta parcela da família universal, confinados a uma faixa vibratória que nos é peculiar, ou seja, a Terra, considerando o mundo espiritual, considerando o mundo físico, considerando as várias estruturas dos campos magnéticos que envolve a Terra, nós somos muito pequenos diante do universo que nós desconhecemos. A Terra é uma poeira absolutamente, digamos que, perdida numa multidão de estrelas em uma pequeníssima galáxia chamada Via Láctea, onde existe o sistema solar. Então nós somos o que diante do universo? Nós estamos pensando em Terra, mundo desencarnado, alguns bilhões de seres encarnados, mas não somos nada em relação ao que existe no universo.
Nós somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade. E estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Essa frase ela tem um peso na nossa reflexão. O Flaco diz assim: o diamante, para se tornar brilhante, precioso, precisa passar pela lapidação por outro diamante. E no caso, nós estamos falando de mal, de maus, de maldades, etc. O mal só pode ser corrigido pelo mal. Vamos analisar também essa frase de Flacos, né? A justiça, segundo a visão desse ministro, ela funciona através da injustiça aparente. O que para nossos olhos é injustiça, a justiça está funcionando, porque nós desconhecemos muitas vezes os mecanismos desses meandros, desses seres líderes trevosos, violentíssimos, que provocam guerra, mas são nossos irmãos. E, queira ou não queira, diante de um mundo de prova e expiação como o nosso, moralmente bastante deficitário, a justiça funciona através de uma injustiça aparente. Resposta para aquele perguntador. Até que o amor nasça e redima os que se condenaram a longas e dolorosas sentenças diante do código moral de lei que trazemos na consciência. Homens perversos, homens calculistas, homens criminosos, insensatos, são vigiados exatamente por gênios, por seres da mesma estirpe, da mesma natureza que se afinizam com ele. Então, uma questão, o mal corrige o mal. Ou a questão da justiça é exatamente corrigida pela injustiça aparente. É muito interessante essa colocação do ministro Flacos. Nunca faltou proteção divina contra os tormentos que os endurecidos semearam na terra. Deus está protegendo. Deus é misericórdia. Os anjos, agora nós imaginamos o seguinte, os anjos guardiães não se despreocupam dos protegidos. No entanto, é absolutamente ilógico e um absurdo nós designarmos um anjo para proteger criminosos, no sentido de o mal corrige o mal. Oi, Kátia, me desculpe, eu dei uma parada aqui que eu vi que a Kátia Sacaed, né? Ela é da Argentina, que coisa maravilhosa. E eu estou aqui de uma forma tão extremamente humilde, fazendo uma leitura reflexiva do livro Libertação, de André Luiz. Me sinto muito honrado. Eu já vi algumas vezes você estar conosco aqui. Muito obrigado, um grande abraço para a Argentina. E me permita, eu vou continuar porque nós estamos fazendo uma reflexão de um ministro de nosso lar que está analisando uma pergunta bastante, digamos que instigante de um dos seus ouvintes, e que ele vai mostrar que o mal corrige o mal, assim como também a justiça ela é aplicada através de uma injustiça aparente. E ele vai dizendo que os homens encarnados, nós, geralmente, permanecemos cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas quanto eles próprios. Em outras palavras, seria ilógico uma proteção angélica para um criminoso, e nós, encarnados, geralmente permanecemos cercados por escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas quanto nós somos imperfeitos. Criaturas que lhes são invisíveis, mas que lhes partilham uma residência. E em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de vasta peneira de aprimoramento. Então aqui há uma peneiragem dos processos daqueles que se esforçam para ir moralmente se melhorando, porque por um processo de afinidade, já que o mal corrige o mal e que a injustiça corrige a justiça, ou a justiça ela é corrigida por uma injustiça também aparente, somente os indivíduos que vão se aperfeiçoando pelo esforço conseguem escapar desse tacão de tantas violências de obsessores contra a nossa mente enquanto encarnado ou desencarnados também. Eu posso adiantar para vocês que esses espíritos eles formam comunidades do chamado mundo espiritual ou mundo da erraticidade. Eles formam comunidades, formam verdadeiras cidades. Não tem nosso lar? Tem. Não existe alvorada nova? Sim, são colônias espirituais elevadas. E existem colônias espirituais, chamadas colônias transitórias do mundo extrafísicos, muito mais elevado que o nosso lar. Eles constroem colônias também de espíritos perversos para interferir na Terra dentro desse ideário de soberania sobre o homem, soberania e poderio sobre a Terra, materialmente falando, embora eles sejam espíritos, sabem que são espíritos, formam comunidade, formam cidades, formam templos, formam tudo que vocês imaginam, de seres escravizados aos seus pensamentos, às suas ideias, aos seus ideais, formam templos religiosos,
Existem verdadeiras cidades construídas mentalmente, evidentemente, por esses seres, para manter o poderio, a soberania sobre a terra, sobre os homens na terra. E isso é extremamente importante para nós sabermos e perigoso saber que o homem está permanentemente sob o tacão das interferências de líderes das trevas que vão interferindo em governantes, em governados, em povos. É isso que ele está dizendo aqui. Eu disse, é um ministro flacus. Somente os indivíduos aperfeiçoados, né, pelo próprio esforço, conseguem escapar disso. Ou seja, aquele que diariamente vigia o pensamento. Vigiar o pensamento não é reprimir o pensamento. É você perceber quando o pensamento é negativo e transformar um pensamento negativo num pensamento melhorado, um pensamento mais proativo, um pensamento mais positivo. Ao invés de entrar no derrotismo, você saber que tem poder para vencer os pensamentos negativos, para não entrar na faixa deles, porque eles são legiões que tomam conta das mentes desavisadas das criaturas na Terra, sobretudo aqueles que têm poder sobre comunidades, porque eles têm mais poder pegando os governantes, os presidentes, os reis, etc., porque pegando um, ele vai pegar milhares e milhões de pessoas. Então eles são os mais visados. Eles alcançam muito mais pessoas encarnadas tendo a estratégia de pegar aqueles que lideram, né? E no mundo religioso, principalmente. O espiritismo, para eles, é a pior coisa da vida, para eles, espiritualmente falando, é a doutrina espírita na Terra. Porque o espiritismo é uma nova realidade de vida, é um mecanismo transformador da sociedade. Evidentemente, o verdadeiro espírita serão aqueles que, com certeza absoluta, haverão de manter as rédeas administrativas também das questões materiais da Terra com o tempo, não agora. Agora está impossível, porque ainda há uma soberania muito grande dos materialistas, né? As universidades são materialistas, o conhecimento acadêmico é materialista, eles não dão espaço para as pessoas que têm pensamentos mais espiritualistas para poderem melhorar a vida na sociedade. Então, como eu disse, considerando semelhante situação, Jesus exclamou perante o juiz lá em Jerusalém: por agora o meu reino não é daqui. Isso foi Jesus que disse. O reino do bem, do amor, da fraternidade, da união, da compreensão, da mansuetude, ainda não é na terra. Isso Jesus há 2000 anos já disse. E ainda não é hoje. E pela mesma razão, Paulo de Tarso, aí eu vou lembrar com vocês aqui, não sou eu, é o Flacos, eu estou apenas lendo e comentando. Depois de lutas angustiosas, Paulo escreveu aos Éfesos, lá, aos Efésios, melhor dizendo, lá de Éfesos, né? Uma cidade também do Oriente Médio, lá de onde ele fez as suas andanças, criando e fundando grupos religiosos, que chamaram de igrejas, né? E ele escreveu então para os Efésios o seguinte: não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Preste atenção. Paulo escrevendo aos Efésios, já mostrando a força dessas mentes desencarnadas comandando a vida religiosa, a vida política, a vida social de uma maneira geral na Terra. Imagine ele, há 2000 anos, falando isso quando ele criou uma igreja em Éfeso, né? E para os Efésios, aqueles seus seguidores. Não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Quer dizer, as pessoas não, a carne é fraca, não, mais forte, e a nossa maior preocupação é lutar contra as trevas. Os espíritos ainda distantes de Deus são nossos irmãos, mas eles querem o poderio, a soberania sobre a terra. Contra os principados, contra as potências, diz o Paulo, contra os príncipes das trevas, o Paulo aos Efésios. Isso é o Paulo escrevendo em suas epístolas aos Efésios, e ele continua: contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestiais. Quem disse isso? Paulo. Quem está lembrando? Flacos. Quem está lendo? Sou eu e meditando com Flacos. Então veja como existe esse poderio dos potentados, né? Dos principados, desses príncipes das trevas. Príncipe das trevas. Então eles têm a soberania deles lá. Eles criam as suas, aspas, monarquias, que são essas cidades espirituais, do qual eles mantêm escravizados seres, presos, aprisionados mentalmente a eles. São gênios das trevas. Muitos deles foram políticos encarnados, foram líderes políticos de ideologias radicais. Estão desencarnados e fazendo isso. E continuam fazendo isso.
contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestiais. Paulo de Tarso. Além, pois, do reino humano, o imenso império das inteligências desencarnadas participa continuamente no julgamento da humanidade. Então há um mundo paralelo aí, ao mundo humano, e a esse que o Paulo cita aqui como exatamente a entidade do qual ele chamou de hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestiais, ou seja, nas regiões espirituais que ele deu o nome de regiões celestiais, no mundo espiritual. Além, pois, do reino humano, o imenso império de inteligência desencarnadas participa permanentemente no julgamento da humanidade. Eles ficam nos julgando. E como julgadores, eles também já imediatamente nos condenam trazendo a desarmonia, a guerra, a violência, todos os tipos de matrizes de brutalidade, de ferocidade. Então, é entendendo que somos aprendizes da vida. E nós somos aprendizes da vida. Possuidores de velhas dificuldades e muitas limitações no processo de autoiluminação, porque não é um trabalho simples, você construir em você um processo de autoiluminação que o Jung chamava de individuação. Individuação é você ter contato pleno com a individualidade que você é e não ficar preso e escravo à sombra que você está, porque você tem uma personalidade que você tem dois egos, evidente, mascarado, que é a sombra dessa individualidade que é você. Você é indivíduo. E que você tem uma personalidade, já teve várias outras, vai ter várias outras personalidades. Mas você continua um indivíduo. Então, o Jung chama individuação, é você ter um contato, é um processo de autoiluminação. Essa é a ideia de Jung. E individuação é autoiluminação, como Siddhartha Gautama dizia lá, o grande Buda. Você se autoiluminar, que brilha a vossa luz, como dizia Jesus. Então, cabe-nos a nós, nesse processo autoiluminativo, preparar os recursos de ajuda, reconhecendo que a conquista das virtudes é trabalho autoeducativo por excelência, ou seja, conquistar a bondade, a humildade, a tolerância, a caridade. Essas virtudes que Jesus ensinou é uma conquista realmente de autoeducação por excelência, mas que dá muito trabalho. Nós ficamos em zona de conforto e nessa zona de conforto aspiado, ficamos sintonizados com esses gênios das trevas, com esses gênios da maldade, com esses espíritos que querem manter a soberania e o poderio sobre a terra das mentes incautas que com eles compõem, encarnados e desencarnados, nas cidades, né, nas colônias que eles formam na região que o Paulo chamou de celestiais, que nós chamamos colônia na erraticidade. O sacrifício do mestre representou o fermento divino levedando toda a massa. Quer dizer, o exemplo de Jesus mostrando o caminho. Se nós somos cristãos, será que nós como cristãos achamos que vamos reencarnar para encontrar um caminho que não seja a via cruz? Será que um cristão realmente vai ser um caminho, vai ter uma experiência diferente do mestre? Ele que é modelo e guia? Não. Para sermos verdadeiramente cristãos, nós temos que dar o testemunho. A autoiluminação é muito trabalhoso. Você se humildar-se, amansar-se na sua rebeldia e acompanhar, às vezes até pelo próprio sacrifício, um processo de autoevolução para não se tornar escravo de gênios das trevas, de verdadeiros gênios da maldade que mantêm o controle de muitas mentes, de muitos governantes atuais. A gente percebe isso numa Rússia atacando uma Ucrânia, que aconteceu com Hitler, incorporado várias vezes nas suas palestras, dominando um povo inteiro e promovendo a hecatombe da Segunda Guerra Mundial como desmembramento da Primeira Guerra Mundial, que foi da mesma forma um processo de obsessão coletiva. E, evidentemente, nós estamos conversando de um livro que está tocando nesse assunto. É por isso que Jesus, acima de tudo, é o doador da sublimação para a vida imperecível. Ele é o nosso estimulador, ele é a nossa referência, ele é o nosso guia, o nosso modelo, ele é a nossa inspiração. Se nos inspirarmos em Jesus, não é querer imitar, porque imitar é a coisa mais ridícula do mundo. Não adianta imitar Jesus. É modelar, ou seja, nos esforçar para mais ou menos dentro dos nossos limites, ou no limite da nossa força, fazer aquilo que ele nos propõe fazer. Humildade, mansidão, tolerância, caridade, solidariedade, aquelas virtudes, desenvolver virtude dá trabalho. Jesus absteve-se de manejar as paixões da multidão, da turba, por reconhecer que a verdadeira obra autoiluminativa permanece enraizada ao coração. O processo de autoiluminação parte do sentimento. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Tudo que eu estou fazendo aqui eu estou enriquecendo agora,
numa live ao vivo e posteriormente gravado aqueles que vão ouvir, o conteúdo, um mapa, um esquema de informações. Eu estou dando muita informação para tirar parte da nossa ignorância dessas verdades. Então nós vamos diminuindo a nossa ignorância porque nós estamos sendo bem informados por uma nova revelação. Então eu estou aumentando em mim, no meu esquema cognitivo, muita informação. Mas essa muita informação por si só não basta. Aliás, vale até pouco. Se eu não me esforçar para sentir a informação, me apropriando dessa informação para a minha transformação de comportamento. Ou seja, utilizar o conteúdo da informação, sentindo esse conteúdo e utilizando esse conteúdo para o meu comportamento modificado. Senão eu vou ficar só na teoria. Senão eu vou ficar só com o mundo cognitivo bastante ilustrado, mas sem alguma coisa que justifique só a excessiva informação tida. A informação é importante, que ela tira parte da nossa ignorância, que é a ignorância do não saber. Mas eu mantenho a ignorância do não sentir se eu não trouxer o que eu conheço para o sentimento, ou seja, para o coração. É metafórico. É metafórico. Mas trazer para o sentimento, sentir aquilo que eu sei. E sentindo aquilo que os Espíritos estão nos ensinando, com certeza nós estamos num passo já muito avançado de transformação de vida. Então eu só consigo transformar minha vida a partir de sentir aquilo que eu conheço para o bem ou para o mal. Tudo é questão de sistema cognitivo, nós temos mapas cognitivos, mapas internos de informações, crenças proativas e crenças escravizantes. Então são mapas cognitivos que me escravizam ou mapa cognitivo que me libertam. Ou seja, crenças que me escravizam ou crenças que me libertam. Considerando essa realidade, o Espiritismo nos ensina a construirmos em nós um princípio ou um sistema de crença proativo, ou seja, que vai nos fazer cada vez mais felizes. Por isso é uma doutrina consoladora. Por não ignorar o serviço do reino celeste, Jesus não depende de compromissos exteriores, é um trabalho interno, mas do individualismo adaptado à força de vontade e ao espírito de solidariedade ao próximo. Ou seja, o que é esse individualismo adaptado à força de vontade e ao espírito de solidariedade ao próximo? É exatamente o trabalho que ensinou Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmo, como ele dizia, a referência a vós mesmo. Portanto, esse individualismo, que é o trabalho da iluminar a essência que somos como indivíduos que somos, pela força de vontade, nem pela má vontade, nem pela pouca vontade ou vontade nenhuma, tem que ser pela força da vontade. Eu preciso usar o poder da minha força de vontade para poder, exatamente, ao me amar, amar o meu próximo, dentro do princípio da solidariedade. É isso que Jesus ensinou, amar o próximo como a si mesmo. Mas esse trabalho de autoamorosidade é um trabalho que eu preciso realmente começar a fazer. E eu tenho poder para me auto-amar, para me auto-respeitar, para me auto-acolher como uma pessoa que se valoriza, não como persona, mas como essência, como indivíduo. É importante dizer isso, como indivíduo, nós somos únicos no universo. Cada um de nós aqui presentes somos absolutamente únicos no universo. Então isso é importante dizer, que nós, pela força de vontade, dentro do princípio de solidariedade, vamos crescer muito e não vamos sintonizar com esses gênios das trevas ou da maldade. Sem nosso esforço pessoal, paciente, continuado, perseverante, disciplinado no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente segundo Flacos. E é verdade. Ficarmos só na teoria, sem o nosso esforço perseverante, disciplinado, a obra, chamada da regeneração da Terra vai ser um projeto indefinidamente adiado. Porque o processo de transformação pela regeneração do planeta depende de cada um de nós. É pelas forças de cada um que nós formamos a sociedade. A sociedade é a soma de todos. Então é indispensável o nosso auxílio fraternal para que os que estão ainda presos, algemados no mal, possam se submeter aos códigos moral de lei da própria consciência. Porque eles trazem também a lei moral, esses espíritos das trevas que dominam cidades espirituais, dominam povos espirituais, dominam falanges espirituais enormes, inimagináveis, milhares e milhões deles. Eles têm o código moral de lei na consciência, mas eles bloqueiam. Esse é o problema. Eles conseguem bloquear o código moral da consciência, eles tentam bloquear a consciência e viver o mundo egóico, a sombra, esmagando a luz que eles também são em essência. Como eu disse, e sempre vou repetir, o ser humano,
por pior que sejam nossos olhos, em essência ele não é mau, mas ele pratica maldade porque ele bloqueia essa lei de amorosidade que traz na consciência. E enquanto ele fizer isso, isso pode durar um dia, uma hora, um mês, 2 anos, pode durar milênios. Esse é o grande problema. Embora são irmãos nossos, mas eles podem perdurar no bloqueio da lei divina por milênios. Não é por dia, mês, anos, não, por milênios. Eles se acomodaram, se cristalizaram no mal. Então as coisas são muito mais sérias do que nós possamos pensar, muito mais complexas do que nós possamos imaginar. Aprendendo a se identificar e utilizar os potenciais de luz de que são em essência, somente o amor sentido, somente o amor crido, somente o amor vivido por nós provocará a eclosão dos raios de amor em nosso semelhante. Em outras palavras, se eu tentar transformá-lo à força verbal, eu não vou conseguir. A única coisa que consegue ajudar a transformar a vida de um ser que esteja bloqueando as leis da consciência é utilizar em plenitude e permanente a lei do amor. E como ele fala aqui, né, o amor sentido, crido e vivido. Isso provocará a eclosão de raios amorosos e que vai em direção a esses seres, e por isso que Deus jamais deixará de amar a sua criatura, embora muitos deles há milênios ainda bloqueando o seu amor, né, a majestade dessa fonte divina que é o amor de Deus. Então, sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo, todo o programa de redenção será um conjunto de palavras inúteis. Como eu disse, não será com palavras, será com exemplos que nós vamos poder ajudar esses nossos irmãos. E aí, o Flaccus termina a palestra dele. Falou bastante, eu disse, nós estamos na segunda parte do primeiro capítulo. E o Gúbio, que é um instrutor dessa obra, é o que vai acompanhar, instruindo André Luiz, como o Calderaro foi no Mundo Maior, como o Jerônimo em Missionários da Luz, e outros também. Nós tivemos Jerônimo, tivemos o Alexandre, tivemos vários instrutores de André Luiz. Aqui é o Gúbio. O Gúbio vai mostrar para André Luiz mais ou menos como é que ele pode entender o que o ministro Flaccus disse em relação a toda essa retórica que nós utilizamos aqui. E o Gúbio vai dizer para ele, para o André Luiz, o seguinte. Aliás, o André Luiz começa o segundo capítulo dizendo o seguinte: ao nos retirarmos do educandário, Gúbio, que é o seu instrutor nessa obra, pousando sobre Eloy, que é um outro companheiro dele, na obra que nós acabamos de estudar, era o Vicente, um médico, agora é o Eloy. Né? E começou a sentar, olha, para muitas criaturas é difícil compreender o recrutamento inteligente dos espíritos perversos. Como é que eles conseguem recrutar tantos espíritos? Como é que eles conseguem juntar tantos espíritos para fazer maldade na Terra? Como é que eles conseguem construir cidades espirituais, cidades, como nós chamamos colônia, nossos lares, criam cidades, colônias, mantêm rédeas, eles mantêm o poder em comunidades no mal, eles conseguem enfileirar, como ele diz, né? Conseguem recrutar inteligentes para a perversidade. Entretanto, é uma lógica natural. Se ainda nos situamos distante da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientam, que dizer dos irmãos infelizes, nesse que eu falei que bloqueiam a consciência, né, porque a consciência não está à lei de Deus, então eles bloqueiam essa consciência. Que dizer dos irmãos infelizes que se deixam prender sem resistência às teias da ignorância e da maldade? E eles ficam presos na ignorância e da maldade porque eles bloqueiam a lei de Deus da consciência. Quando é que eu aprendi que a lei de Deus está na consciência da criatura? Livro dos Espíritos, questão 621, há essa afirmação: a lei de Deus está inscrita na consciência humana. Então eles bloqueiam essa lei e vivem nas teias da ignorância e da maldade. Não conhecem a região mais elevada que a esfera carnal, aqui ainda se ajustam por laços vigorosos, ou seja, na visão desses espíritos das trevas, esses líderes das trevas, eles só conhecem realmente em sua realidade por bloqueio da consciência, não conseguem elevar pensamento para mundos diferentes do mundo terreno, da esfera carnal. Por isso que eles querem manter o poder na Terra, poder político. Olha, existem ideologias que no século passado chegou a eliminar, tanto como, eu vou usar o termo bem real historicamente, não estou falando nada que esteja fora da história, o fascismo, que era uma ideia que surgiu na Itália, que foi abraçado depois por Adolfo Hitler como admirador de Mussolini. Ele acabou implantando também a ideia nazista. O que aconteceu? Foram muitos milhões de seres humanos mortos por essa ideologia, comandada pelas trevas, não tenha dúvida. E o comunismo?
O comunismo, com o mesmo tempo, a diferença é que o nazismo acabou, o comunismo continuou. O comunismo já matou mais de 100 milhões de seres humanos. Isso só em um período de 30 anos. Ainda continua acontecendo alguns tipos de morte. Mas vejam bem, eu estou falando que isso aí é obra das trevas. Isso é obra dos líderes trevosos, desse que vive nas legiões, embora celestial, como disse o Paulo, aos Efésios, na realidade é a região da erraticidade. E eles mantêm o domínio sobre as mentes desses líderes que querem o poderio da terra. Então a visão desses seres das trevas é só a visão da terra mesmo. A terra e aí o mundo que eles, a cidade que eles constroem no mundo espiritual. Eles querem o poder, a soberania aqui na terra. Esse é o detalhe. É o que está sendo dito aqui por Gúbio agora, não é o Flaco. É o Gúbio decodificando o que o Flaco falou em sua palestra agora, o Gúbio particularmente para o André Luiz, né? Então não conhece a região mais elevada que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços vigorosos. Embaraçado por forças de baixo padrão vibratório, não apreendem a beleza de uma vida superior. Eles só conseguem ver a terra mesmo. O paraíso deles é a terra. O poder que eles têm sobre a terra, manter a soberania sobre a terra, é o sonho deles. E eles mantêm isso já há muito tempo, desde a época de Cristo, como o Paulo aqui mostrou para nós. E até antes disso, né? E enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Então vejam, repetindo o que o Gúbio fala para André Luiz, esses gênios das trevas, da maldade, o que eles estão fazendo? Qual o objetivo deles, né? Traçar essas diretrizes, porque eles se organizam, as trevas são organizadas, os seres das trevas se organizam em cooperativas, esse é o detalhe também muito importante. Eles têm associações, é ficção. Quem não quiser acreditar, o problema é de quem não acredita. Eu entendo perfeitamente, porque eu já trabalhei em grupo mediúnico e a gente passou por esse tipo de cenário em fenômenos mediúnicos. E de alguma forma, esses gênios da impiedade traçam essas diretrizes, fazendo aquelas filas em comunidades extensas, em cidades que eles constroem, no mundo espiritual, e dirigem bases escuras de ódio aviltante e desespero silencioso. Eles mantêm uma hipnose sobre essas comunidades. Organizam assim verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesma ante quaisquer manifestações da divina luz. Então são seres muito culpados, que são escravizados por esses gênios das trevas, e como ele fala aqui, tentam se refugiar como compactas falanges, porque estão fugindo e envergonhadas, aspiadas de si mesma em função das culpas que elas trazem. E então envergonhadas da luz de Deus, da luz divina. Então eles se juntam a esses líderes das trevas, formando que formam essas cidades, que eles têm poder mental. Se eles têm poder mental até de fazer levitação, né? A chamada volitação, melhor dizendo, eles conseguem, é claro que em baixa esfera e não muito alta, eles conseguem fazer voos rasantes, esses espíritos das trevas, e eles constroem cidade e mantêm essas compactas almas dessas falanges, né, que estão envergonhadas de si mesmas ou estão envergonhadas das manifestações da luz de Deus, ou seja, da própria consciência culpada. Então são vítimas não. Elas escolheram um mau caminho, então se tornam escravas desses líderes, e nós vamos ver o livro, Saldanha, Gregório, um ex-papa da Igreja Católica, está nesse livro aqui, contando lá para os outros capítulos. Vocês vão ver como é que eles se organizam para destroçar a harmonia da vida da Terra, para atrasar o processo regenerativo da humanidade, porque eles querem manter o poder na Terra, eles querem manter o poder, o seu poderio, a suzerania, eles querem manter a soberania sobre nós, encarnados. Né? Filhos da revolta e das trevas, aí se aglomeram buscando preservar-se e escorando-se aos milhares uns aos outros, nessas cidades formadas por esses líderes. E o Gúbio prosseguiu, tais colônias perturbadoras espirituais devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres. Então é uma coisa muito antiga, essas colônias, essas cidades espirituais. Vou dar um exemplo para vocês, está lá em Nosso Lar. Nosso Lar ocupa um campo magnético, né, de uma, vamos chamar assim, de uma faixa mais quintessenciada, uma faixa mais refinada do umbral, porque está também numa região umbralina, mas mais refinada. Mas quando foi construído Nosso Lar pela força mental dos colonos que vieram para o Brasil, eles ali já encontraram seres primitivos, seres que viviam nas selvas do Brasil.
né, aquelas tabas, aquelas ocas, aquelas organizações bem primitivas, bem selvagens, eles tiveram que reconstruir naquela mesma zona, que eu digo assim, na mesma faixa, sob o ponto de vista magnético, né, faixa magnética, o campo magnético, e eles construíram o nosso lar, porque ali já existia uma cidade bem primária. É o que está lá no livro, quem diz isso é o Ulisses, para o André Luiz, explicando a história de nosso lar. E ele está dizendo que essas colônias comandadas pelas trevas, como Paulo também citou das potentades, né, desses príncipes das trevas, é uma coisa que está desde o começo da civilização. Já trouxemos lá de Capela. É o que ele diz, tais colônias perturbadoras devem ter começado, ele usa um termo devem, tá? Aí uma pressuposição, né? Começado com as primeiras inteligências terrestres, entregues à insubmissão e à indisciplina ante os ditames de Deus. Porque por que os capelinos foram expulsos lá de Capela? Porque eles eram insubmissos às leis divinas, bloquearam a lei divina, muitos deles. Foram milhões deles e vieram para a Terra. Segundo o Allan Kardec estuda a raça adâmica e o Emmanuel em A Caminho da Luz também estuda a raça adâmica. E a explicação que é dada para nós são aqueles que foram rebelados, aqueles que não acompanharam a lei divina da sociedade lá de Capela, não acompanharam a evolução moral, foram de lá convidados a saírem e virem para a Terra, muitos deles. Outros foram para outro planeta. Muitos vieram para a Terra acolhidos por Jesus. Mas desde a chegada deles, criaram essas cidades, né, bem primitivo, com as primeiras inteligências na Terra, para manter o domínio, para manter o poder. Então vejo que é uma coisa milenar. Nós não estamos brincando com coisa simples, não. Estamos brincando com coisa séria. Nós estamos brincando com cidades construídas por seres que já estão há muito tempo com essa sede de poder sobre a Terra. Porque eles só têm vida, só têm visão sobre a Terra. A alma caída, aí é o termo que ele usa, né, em vibrações desarmônicas pelo abuso da liberdade que lhes foi confiada, precisa tercer os fios do reajustamento próprio. E milhões deles se recusam a semelhante esforço. Ociosos, impenitentes, alongando o labirinto, e muitas vezes se perdem por séculos. Então eles mantêm-se nas trevas por séculos. Se você tiver 10 séculos, são 1000 anos. Se você tiver 20 séculos, são 2000 anos. E aumentando isso, vai para 3000 anos, 5000 anos. São seres que já estão há muito tempo querendo manter a soberania sobre a Terra. É brincadeira isso? Não é. Então veja como nós precisamos estar, como disse Jesus, vigiando e orando o nosso pensamento, para não sermos vítimas desses seres poderosos que, quando desencarnarmos, acabam realmente nos sequestrando mentalmente ou magneticamente e nos tornamos vítimas, aspas, deles, do qual vamos fazer parte de comunidades, do qual o próprio André Luiz, por 8 anos consecutivos, não conseguiu, embora tenha ouvido falar, enquanto esteve nas trevas por 8 anos, mas ele próprio não conheceu de perto que tipo de comunidades são essas. O André Luiz não conheceu, ele ouvia falar enquanto estava se arrastejando lá. E ele conta isso. Incapazes para a jornada imediata rumo às esferas divinas, em virtude das paixões devastadoras que as magnetizam, arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam ao redor da crosta da Terra. Então, de acordo com as suas tendências, deixa eu ver, há uma pergunta. A guerra da Ucrânia tem a ver com essas comunidades? Absolutamente sim. É a resposta muito simples, dá. Absolutamente sim. Não tenha dúvida disso. Toda guerra na Terra, toda, tem as suas matrizes, as suas origens, através dessas forças espirituais que mantêm os governantes incautos, aqueles governantes invigilantes, sintonizados com o mal. Não tenha todas as guerras, não foi só essa. Todas as guerras que aconteceram na Terra foi por influências desses planetas, mas são só eles. Mas nós estamos vendo que eles se organizam para isso. Não é só ele, é claro que há uma sintonia, nós abrimos espaço para eles, mas quem está tentando dominar a Terra em dimensões fora da Terra são eles, são esses seres, e certamente ex-capelinos, eu não tenho medo de falar isso. E esses seres rebeldes que já foram de lá expulsos, vieram para a Terra, permanecem, o que são 1002, o que são 7000 anos na eternidade para espíritos rebeldes, que bloqueiam as leis divinas da consciência, e quem são os seres inteligentes que trouxeram a inteligência para a Terra, senão os capelinos? Então são muitos desses seres inteligentes que vieram de outro sistema que estão querendo manter o poder no planeta Terra, na coisa Terra. Isso é uma loucura dizer isso. Mas é o que nós estamos aprendendo aqui, por isso que ele usa o termo de anjos decaídos. Né? Eles termos são espíritos que realmente poderiam estar numa condição infinitamente melhor, permanecem nessa maldade. Aí o termo que ele usa, anjos caídos ou decaídos. E nós acabamos entendendo essa realidade. Arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afinizam. Então eles
Eles vão arrebanhar exatamente, ou seja, eles vão formar grupos com aqueles seres que têm tendências inferiores que vão se afinizar com eles ao redor da Terra. Nós podemos estar sendo vítimas deles também. Vítimas não. Se eu permitir, porque na minha mente só quem manda sou eu. Podem vir os mais poderosos seres dessas trevas tentar, Jorge, eu vou ter domínio sobre você não vai ter. Sobre mim não. Na minha mente, na minha consciência, quem manda sou eu. Mas aí você tem que ter certeza de que você já se auto-ama, você tem confiança, você ama o Cristo profundamente. Não o Cristo das religiões, crucificado, não. O Cristo interno. Esse Deus maravilhoso. Quando você sente essa força, você não teme esse espírito, não precisa temer. Quem manda na minha mente sou eu. Quem manda na minha consciência sou eu. Vocês não vão mandar nunca. Eu falo isso aqui em live, faço em qualquer momento. E se eles tentarem, eles não vão conseguir muita coisa, porque eu sei o que eu quero. Eu tenho foco, eu tenho um objetivo. Meu objetivo é Deus. Eles são criaturas de Deus, então não são mais poderosos do que o Criador. Então eles não têm, com certeza absoluta, nunca terão. E na minha existência, com a minha consciência hoje bastante desperta com o Espiritismo, eles não terão acesso à minha consciência para me tornar vítimas dele. Eu falo isso com muita convicção, com a mais absoluta convicção, porque a gente sabe o caminho que trilhou nesses 50 anos do Espiritismo. E daqui para frente é só melhorar a informação e ajudar as pessoas a encontrar o mesmo caminho. Porque eu não posso caminhar pelos outros. Eu gostaria, mas não posso. Não, porque Deus também não faz isso. Deus respeita a nossa liberdade. Então, voltando aqui, cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem qual ocorre aos próprios homens encarnados. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana. É isso que eu estou falando, que eles querem manter nós primários, violentos, fazendo guerra, jogando bomba, matando as pessoas, jogando canhões, botando canhões em cima dos outros, fazendo maldade. Ou seja, o reino das trevas que eles querem manter na Terra. Faltam 10 minutos. Como o tema é instigante demais, e eu acabei até entrando num processo de um entusiasmo maravilhoso, mas que eu tenha passado para vocês, porque esses seres não têm poder sobre nós. Nunca! Eu repito, podem vir todos os seres mais geniosos, mais geniais das trevas de qualquer planeta. Tentar interferir na minha mente não vai conseguir. Porque primeiro que eu acompanho a mensagem de Jesus, que diz vigiar e orar. Então eu começo a pensar, opa, por que eu estou pensando isso? Opa, por que eu estou sentindo mal? Por que eu estou sentindo dor de cabeça? Por que eu estou sentindo esse arrepio? Por que as coisas ao meu redor estão me perturbando? Eu começo a vigiar, mesmo que às vezes a gente dê uma escorregadinha. Opa, peraí, não é esse o caminho. O caminho é da harmonia. O caminho é do autodomínio. O caminho é de manter exatamente a autovalorização pela força que eu tenho em mim. Essa força Deus me deu. Então eles não vão tomar essa força que Deus me deu e deu a vocês também. Então eles não vão ter poder sobre nós. O Espiritismo é uma doutrina reveladora e libertadora. Ela nos liberta a consciência, né? É isso, Alice. Com certeza, não dá brecha para eles. Em nenhum momento. Não precisamos dar. Vigiando e orando, mantendo a nossa dignidade, eles não têm acesso. E se tiverem também, nós pedimos socorro a um, pedimos ajuda de outro para isso, na solidariedade, e nós vamos com um dando as mãos ao outro, nós vamos sair da rede desses seres, dessas criaturas que querem manter todos nós nesse primitivismo mental, né, em que a violência faz parte, o sexo desequilibrado faz parte, etc, etc, etc. Vou deixar para sábado continuar esse tema com o Gúbio, né? O Gúbio está dando essa lição para nós, quando eu entro com algumas ideias minhas, mas vamos manter a nossa força, o nosso amor, né? A auto-amorosidade nos dá essa força que eu mostrei para você. Quando a gente se ama, não tem espírito que interfira na minha consciência, não dá espaço para eles, não. A gente ora por eles, mas eles passam comigo, não tem não. É perder tempo. Olha, que Jesus nos abençoe. E sábado que vem, às 21 horas, continuamos então com o Gúbio aqui. Um grande abraço para vocês, boa noite, muito obrigado aí. A nossa irmã da Argentina, foi um grande prazer, uma grande alegria para nós. Gratidão, Erlen.